que ele seja cheio do teu Espírito Santo, que a palavra que o Senhor trouxe para ele, Pai amado, realmente chegue aos nossos corações. Prepare os nossos corações para receber aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor já trouxe, aquilo que o Senhor está ministrando no coração do Felipe, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cauê. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí, irmão? Amém? Tá calor, mas ele continua sendo bom. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Vamos à palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que Deus tem aos nossos corações. Deus tem ministrado algo. E eu quero partilhar com você nesta noite. Quero pedir para você abrir sua Bíblia. Puder dar um pouquinho só mais de retorno aqui, Vitor, por favor. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 23 e o 24. Mateus, capítulo de número 5. Versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Amém, irmãos? Não se preocupe, não precisa segurar a carteira, que eu não vou falar de dinheiro não, irmãos, amém? Ou talvez vá passar por aí também. Mas o intuito aqui é falar de adoração, é falar de culto. Quero lembrar os irmãos que oferta aqui, no texto, era uma forma de adorar a Deus. Era uma forma de reconhecer a soberania, grandeza do Senhor sobre a sua vida. Também era uma forma, obrigado, Jéssica, uma forma que os israelitas traziam animais até os sacerdotes para que os seus pecados fossem cobertos momentaneamente. Então, o culto a Deus era a oferta. Então, quando a gente lê oferta, se entenda o culto. Como nós entregamos aqui agora, muitos de nós, né, e assim deve ser, irmão, o culto deve começar a partir do momento que esse aqui acabar, irmão. O culto de domingo que vem deve começar a partir do momento que esse aqui se findar. Domingo que vem eu já tenho que pensar, eu preciso estar aqui para adorar a Deus, para entregar a Ele o meu louvor, a minha adoração, o sacrifício da minha vida. Eu quero estar aqui. Muito mais para aqueles que vão apresentar aqui em cima, que vão apresentar o louvor e vão fazer com que a igreja louvem com eles, ou os que vão ministrar. Eu não posso fazer como algumas igrejas fazem, irmão. Abre na sorte, vamos ver o que Deus quer falar. Aqui. Não é assim. Eu preparo, eu busco no Senhor o melhor do meu louvor, da minha adoração, da minha gratidão. E Jesus está falando aqui de culto. Jesus está falando nesses dois versículos que nós conhecemos como o Sermão do Monte. É onde Jesus está passando os preceitos que nós, como cristãos, devemos
seguir. Deixa eu te dizer aqui, irmão, o que o Sermão do Monte, o que Jesus ensina ali, não é uma opção para um cristão. O que Jesus ensina no Sermão do Monte é uma diretriz para ser ou não um cristão. E aqui nesse versículo 23 e no 24 do capítulo 5, ele está dizendo: se você estiver apresentando o momento exato que você trouxe o seu animal, que você trouxe naquele tempo a pomba, o bezerro, o boi, e naquele momento você se lembra, não você tem, mas um irmão, observe, irmão, mesma fé, mesma nacionalidade naquele caso, que tenha mesmo Deus, tem alguma coisa contra você? Não oferte. Traduza, não cultue. Deixe de lado, deixe no altar e volte a Ele para se reconciliar. Primeiro, o que nós precisamos entender, irmão, que muitas vezes a gente entra no automático. Muitas vezes a gente pensa assim, irmão: eu não estou observando o que Deus está falando comigo no dia a dia, eu não estou observando o que Deus está pedindo para eu alinhar, para eu abandonar, para eu tomar o caminho oposto. Eu não estou ouvindo, eu estou deixando passar. E eu penso que, se eu vir domingo às 6 horas da tarde, e cantar bonito, e ouvir a palavra, e entregar um dízimo, entregar uma oferta, está tudo resolvido. Deus tem amnésia, Deus se esquece. E Jesus está nos ensinando que, antes de receber o nosso culto, Ele quer o nosso coração limpo, puro, reto, temente a Deus, irmão. Não adianta colocar a Bíblia embaixo do braço, não adianta colocar um terninho, uma gravatinha, não adianta colocar um estereótipo de servo de Deus, de cristão, se eu não estou ouvindo o que Ele tem me pedido. E a pergunta aqui nessa noite é, irmão, tem algum relacionamento que você precisa alinhar aí, antes de cultuar? Tem algum relacionamento que você precisa alinhar, antes de chegar aqui e falar, eu estou adorando a Deus? Tem algo para resolver, irmão? Tem algo que você precisa lembrar e dizer, antes de entregar, eu preciso alinhar. E é isso que eu quero falar aqui nessa noite, irmão. Como estão os nossos relacionamentos com os nossos irmãos? É preciso entender isso, irmão. Porque o alinhamento de relacionamento foi o que fez Jesus sair do céu, irmão. Foi o que fez Jesus sair do trono dele e vir à terra, porque o relacionamento com a gente, com os homens, estava interrompido. O pecado fez uma barreira, criou uma barreira. E agora, nós não ouvíamos mais Deus, nós não tínhamos mais comunhão com Deus, nós estávamos condenados ao inferno. E precisou da parte de Deus se dispor, vir à terra, para alinhar um relacionamento de novo, irmão. Porque Ele sabia que se dependesse de nós, ia ficar na mesma, a gente nem ia saber que tinha perdido o contato com Deus. Mas Deus veio ao mundo, e agora todo aquele que nele crê, não vai perecer, vai ter vida eterna. Aos que creem, aos que aceitam o seu sacrifício. Mas o ponto aqui nessa noite é, irmão, não finja que tudo está bem. Não finja
que não existe coisas que precisam ser alinhadas, irmão. Porque daqui a pouco, você vai dizer, eu vou ser o maior ofertante, eu vou ser o maior dizimista, eu vou ser a pessoa que não falta em nenhum culto. E Deus diz, não precisa de nada disso, se você não alinhar o que está fora. O que foi que Samuel falou para Saul? O que foi, você lembra, irmão? Deus quer o quê? Obediência, não sacrifício. Deus quer obediência e não sacrifício, irmãos. Mas o ponto que a gente precisa entender aqui nessa noite, irmão, a palavra de Deus a nós é essa: para que as coisas vá bem, para que as coisas andem em nossa vida, nós precisaremos alinhar o que está fora. Enquanto eu prego aqui, irmão, talvez Deus vai te fazer lembrar de relacionamentos, de pessoas, de situações, que talvez, sem intenção, a gente feriu, a gente afastou, a gente não deu valor, talvez. E só quem faz isso, faz a gente lembrar, é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro há uns 2 anos atrás, irmãos, nós havíamos feito um culto aqui, e eu voltei para casa, nós voltamos para casa, já estávamos nos preparando para descansar para o próximo dia. E eu recebi 2 mensagens de irmãos que congregou com a gente em Guarulhos, que pastoreamos em Guarulhos, mas aleatoriamente, no mesmo dia. E naquela mensagem eles diziam, pastor, estou mandando essa mensagem, os 2, incrível, para pedir perdão. Mas por que, irmão? Estou mandando essa mensagem para pedir desculpa e para agradecer o tempo que a gente caminhou junto. Eu falei, irmão, não precisa agradecer nada. Irmão, não precisa, eu nunca fui grato, a gente nunca agradeceu. Eu falei, não precisa, a gente faz para a glória de Deus, a gente faz para que o Senhor seja exaltado. E naquele dia eu entendi, irmão, que a gente não precisa criar situações, a gente não precisa forçar nada. O Espírito Santo de Deus, através da palavra, vai convencendo, vai falando, vai lembrando que existem situações que precisamos alinhar. Eu só falei para eles, irmãos, passa o contato do pregador de hoje aí, porque olha, Deus usou ele poderosamente. Mas tem coisas que a gente não lembra, só vai tocando a vida, só vai seguindo em frente, e mais, irmão, vai empurrando ofertas em Deus, ofertas de amor, ofertas de louvor, dizendo, recebe, Senhor, está aqui, e Deus está dizendo, eu quero receber, mas falta uma coisa, falta algo. Outra situação também que eu já contei aqui para os irmãos, uma vez eu, diácono ainda da igreja, servindo ao Senhor, um dia de santa ceia, um dia de ceia do Senhor, e eu fui beber água. E quando eu estou no bebedouro da igreja, lá dentro, cultuando, eu bebendo água, eu sinto uma mão no meu ombro. Sangue de Jesus tem poder. Olha que eu olho para trás, um outro obreiro, que servia na casa também, chegou até mim e disse, eu estou aqui porque eu quero te pedir perdão. Eu falei, misericórdia. Por quê, irmão? O que eu fiz? O que você fez? Você não fez nada para mim. Ele disse, irmão, e olha que eu já tinha como amigo, é que eu não gostava de você. Eu falei, eu te entendo. É que eu não gostava de você.
E eu estou lá dentro ouvindo a palavra, e algo mudou dentro de mim, pediu para eu vir aqui, e te pedir perdão, porque eu quero que Deus receba meu culto, eu quero que Deus receba minha adoração, eu quero que Deus receba a minha oferta, eu quero que Deus receba a minha gratidão. Eu preciso vir até aqui. Não foi o pastor que mandou, não foi o outro obreiro, não foi minha mãe, não foi meu pai. O Espírito Santo me impulsionou para vir até aqui dizer perdão. Para quem você vai ter que ligar hoje, irmão? Para quem que você vai ter que mandar o WhatsApp hoje, irmão? Deixa eu te dizer, irmão, Deus não quer aparência. Deus não quer que você tenha apenas uma carteirinha. Deus não quer que você coloque uma Bíblia debaixo do braço ou aberto no Salmo 91, amarelando lá há anos na tua casa. Deus não quer que você viva de aparência. Deus quer que eu e você sejamos verdadeiro cristão. Verdadeiros cristãos, não só, irmão, de nome. Não só de aparência, mas de atitude, que é o que está faltando. Olha as estatísticas, 70% dos brasileiros são cristãos. Será, irmão? Se fosse, esse país não era corrupto como é. Se fosse, esse país não tinha mentiroso como tem. Se fosse, esse país não tinha um querendo ser melhor como o outro, como tem, irmão. É mentira essa estatística, irmão. É mentira. Mas esta palavra quer que ela comece em nós sermos verdadeiros. Verdadeiro cristão, irmão. E Jesus está dizendo aqui, observe a dificuldade aqui, irmão. Observe a dificuldade. Muita gente não morava em Jerusalém. Muita gente vinha da Galileia, vinha da Grécia, vinha de longe para adorar. Eles traziam seus animaizinhos, ou talvez comprava, lembra que Jesus virou as mesas dos cambistas? Eles não estavam vendendo outra coisa, eles estavam vendendo animais ali, para o sacrifício. As mesas que Jesus virou, eram mesas que vendiam pombas, cabritos, eram essas mesas, dos cambistas ali, porque o povo comprava isso para adorar. Quando Jesus diz assim, ó, deixa a sua oferta aqui, e volta lá resolver, a pessoa está vendo o preço. Meu Deus do céu, eu vim lá da Galileia. Ele está falando para eu deixar aqui e voltar lá. Ah, não, dá trabalho demais. Recebe assim, Senhor. Muitos de nós, irmão, e a gente falou isso quinta-feira também. Muitos de nós não quer consertar, porque dá trabalho. Dá trabalho ter uma vida santificada, irmão. O mais fácil é fingir e empurrar a oferta ao Senhor. O mais fácil é empurrar um canto que está vindo só dos lábios. É mais fácil. É mais fácil empurrar em Deus um serviço. Porque eu faço isso na igreja. Porque eu faço aquilo na igreja. Ah, irmão. Deus não quer saber o que a gente faz. Deus quer saber quem a gente é. Deus quer saber quem somos, quando ninguém está vendo, irmão. Deixa eu perguntar aqui, irmão. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, sem ninguém estar vendo, sem ter palco na igreja? Quanto tempo faz, irmão, que você não chora no chuveiro, falando com Deus? Onde não tem a câmera, a mídia, né? A mídia vem com o celular, você, oh Jesus, Pai amado, ficou bom? Você pergunta, ficou bom? Quanto tempo faz, irmão?
que a gente não queima sem ter palco, que a gente não entrega sem saber se o pastor, se o líder, se o irmão está vendo, quanto tempo faz, que a gente ama ao Senhor, nosso Deus, acima ou independente de qualquer coisa. É isso que Ele quer. Deixa eu te dizer, irmão, é isso que Ele quer que a gente seja crente, que a gente entregue quando ninguém está vendo. Ele quer que a gente ligue para alguém depois de uma palavra dessa, a gente ligue para alguém e alinhe. Por quê? Porque a comunhão com Ele está quebrada, porque o culto a Ele está quebrado. Eu talvez, como pastor, não vou ficar nem sabendo que você ligou para alguém, mas o Senhor está vendo, e a tua oferta vai ser entregue, e Ele vai receber. É isso que Deus quer, irmão. Ele vira para a mulher samaritana, que a gente tanto canta, né? Junto ao poço estava eu, que bonito, né? Mas ele chega para ela e diz: mulher, chama teu marido aqui. Ela falou: ih, agora o caldo ficou ruim. Ela falou assim: eu vou sair fora dessa, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, que você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ela assusta, escancara os olhos assim: bem, estou vendo que você é profeta, hein? Nós se assustamos, irmão, quando Jesus vira a nós e revela coisas que estão ocultas, que estão guardadas, que a gente finge com o empurrando o culto ou empurrando oferta. A gente acha que está tudo bem. A palavra dele vem e tira o pano. Aí ele continua e diz a ela: mulher, eu estou à procura de uma coisa, o melhor ofertante da cidade. É isso? O homem mais rico tem que vir aqui. Foi isso que Jesus disse a ela? Eu estou procurando uma coisa. O que é, Jesus? Verdadeiros. Você já parou para pensar que se Jesus disse que está procurando o verdadeiro, é porque tem os falsos? Você já parou para pensar nisso? Se ele diz que está procurando o verdadeiro, é porque vai ter falsos, irmão. E o falso parece, e o falso finge, e o falso empurra choro, fingindo que é isso. Mas Jesus sabe: deixa de lado essa oferta aí, vai consertar primeiro, porque senão a roda não gira. Tem gente patinando, irmão, porque a engrenagem está quebrada. Tem gente patinando, porque tem coisa lá atrás para resolver. E vamos fazer uma diferença aqui, irmão. A gente precisa fazer essa diferença. Eu não estou falando de quando você não era crente. Talvez Deus te incomode quanto a isso também. Mas o texto fala de irmãos. Mas o que a gente cometeu, os pecados e erros que cometemos antes de aceitar Jesus, a Bíblia diz que Deus pega esses pecados e lança no mar. E o apóstolo Hernandes Dias Lopes diz algo interessante. Ele diz que Deus ainda coloca uma plaquinha lá: proibido pescar. Ele lança. Eu estou falando depois que eu e você aceitamos a Cristo, que agora nós temos irmãos. E nessa caminhada a gente feriu pessoas com palavras, com ações. A gente feriu pessoas prometendo coisas e não cumprindo. A gente feriu pessoas dizendo que ia fazer e não fazendo. E a gente diz: ainda bem que ele esqueceu. Ainda bem que ela não lembra mais. É assim ou não é, irmão? Ufa, me livrei, me safei. E Deus vem e diz:
Mas eu lembro. Mas eu sei. E sabe qual é a pergunta aqui, irmão? Você quer que Deus receba seu culto? Quantos aqui querem que Deus receba o culto? Você quer? Ou você só chegou para receber? Se você chegou, aí a gente tem um problema, porque a gente tem que ensinar que culto não é receber. Culto é entregar. Deixa eu te dizer, irmão. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu trabalhei muito tempo como motoboy. E às vezes a gente andava São Paulo inteiro. Osasco, Barueri. E quando você menos esperava, você estava comendo um cachorro quente lá, você via um abençoado que você conhecia. Eu falei, oxi, o que está fazendo aqui? Pode nem fazer nada errado que... Sempre tem alguém, irmão. Sempre tem um. Agora, com Deus, a gente diz assim, ó, eu vou trocar de igreja, está resolvido. Com Deus a gente diz assim, eu vou colocar aquele louvor, aí eu choro, porque da última vez eu chorei, é que Deus recebeu. Não, aquela palavra, eu vou ouvir aquela palavra, está resolvido. E Deus está dizendo, deixa essa oferta aqui. Volta aqui e resolva, custe o que custar. Versículo 24, Luiz. Deixa a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Essa palavra é séria, irmão. Essa palavra, ela é de vital importância para nós. Porque senão, os ciclos vão se repetindo. E daqui a pouco, eu troquei de igreja, vai chegar num limite e não vai servir mais. Daqui a pouco, eu troquei de casamento e vai repetir o ciclo e não resolveu mais. Eu troquei de muitas coisas, pensando ser o problema, mas não era. Hoje mesmo meu pai falou, ele estava mexendo na Kombi, como sempre, e ele trocou uma peça lá e não resolveu. Era algo pior, era o câmbio. Pagou o preço, comprou o câmbio, e ele disse assim para mim, no final não era aquela peça lá, novidade. No final não era o que eu pensei que era. Tem gente na vida com Deus assim, irmão. Problema é a igreja, trocou, não resolveu. O problema era o casamento, trocou, não resolveu. O problema era o pai, era a mãe, o vizinho. E Deus diz assim, não. É que você está querendo empurrar a mim um culto, uma oferta, mas tem coisa para resolver lá atrás. Tem coisa para resolver lá em casa. Tem coisa para resolver lá no passado. Tem coisa para resolver lá atrás. Você fingiu que nada aconteceu. O que tem para resolver, irmão? Com quem? Você quer prosperar? Você quer ter a bondade de Deus sobre a sua vida? O caminho está sendo colocado diante de nós hoje. O caminho está sendo esclarecido a nós hoje. Se isso não se resolver, as coisas se repetirão. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. E eu tenho certeza que é isso que você não tem planejado. O que precisamos resolver hoje, irmão? Vamos orar, eu quero orar com você. Se coloque em pé.
O interessante é que Jesus começa a falar sobre o não matarás. O cerne desse texto aqui é sobre o não matarás. Jesus está fazendo um paralelo entre a lei de Moisés e o novo mandamento que ele está dando. E nessa passagem, ele, observe isso aqui, ó, ele equivale a ira com assassinato, irmão. Da mesma forma que na sequência ele fala do adultério, que a gente usa muito, né? A lei de Moisés falava que você precisava ser pego no ato. Aí Jesus diz assim, ó, eu porém vos digo, lembra disso? Se pensar em uma situação, você já adulterou. Se você pensar em uma mulher com um pensamento impuro, você já adulterou. Ele fala a mesma coisa do matar, irmão. Esse contexto aqui é sobre matar. Aí ele diz assim, se você se irar, você já está matando alguém. Tem o mesmo peso. Por isso que ele disse, foi interno o que aconteceu. Foi aqui dentro. A ira foi aqui. Ele não viu, ele não percebeu, ele nem sabe. Mas volta lá. Deixa essa oferta aqui de lado, irmão. Com quem a gente tem que se reconciliar, irmão? Em Romanos capítulo 12, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo, mas são palavras ali de Cristo, de Deus, que diz, no que depender de vocês, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Não pode partir de nós. A gente tem que estar limpo. A gente tem que fluir. Para que quando a gente chegue aqui, o nosso culto passe dessas latas do teto. Qual relacionamento a gente precisa alinhar, irmão? Peça para Deus aí. Você diz, Senhor, faz 20 anos, Jesus, você me fez lembrar dessa pessoa hoje. Bem-vindo ao reino que não tem tempo, não tem hora, não tem dia, não tem mês. Senhor, mas era lá da outra igreja. Era, né? Ah, você sabe, né? Você sabe. Feche seus olhos. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui para cima. Fala com Ele. Fala, Senhor, eu quero que o meu culto seja entregue verdadeiramente. Eu quero que o Senhor receba a minha oferta. Eu quero que o Senhor receba meu dízimo. Eu quero que o Senhor receba a minha adoração. Senhor, eu ouvi a resposta hoje. Porque minha vida não está fluindo. Porque minha vida não está andando. Eu entendi hoje, Pai. Tem relacionamento quebrado. Tem irmão irado comigo. Eu me irei com algum irmão.
Mas eu quero viver, Pai, a comunhão verdadeira contigo. Eu quero viver, Senhor, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira gratidão. Eu quero entregar de coração, Pai, não para esconder algo, não para esconder uma situação. Eu quero entregar não apenas, Pai, como um estereótipo, como uma capa. Eu quero entregar de verdade, Jesus. Isso tem que ser real em nossa vida, irmão. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Isso aqui tem que ser diário, irmão. De verdade. Isso aqui tem que ser a oração como de Davi. Sonda-me, Senhor. De verdade, irmão. O que Deus está ensinando aqui para nós é uma prática diária. É uma prática que tem que ser recorrente. Nós não podemos querer à força entregar a Deus um culto, uma adoração. Antes disso, nós devemos perguntar a Ele: tem algo, Senhor, que impede esse culto? Tem algo, Senhor, que impede essa adoração? Eu contei aqui, irmão, alguns tempo atrás, eu nem sabia que tinha algo na minha vida. Eu estava preso em uma situação, ministerialmente falando, preso em uma situação, e eu fui fazer, irmão, uma entrega. E quando eu fiz aquela entrega, uma palavra que saiu da boca da pessoa, o mundo espiritual abriu, e Deus disse assim para mim: vai. Você nem sabia que você estava preso, você nem sabia que estava barrando a sua vida, mas vai, eu te libero hoje. Mas diariamente a gente tem que perguntar: o que está impedindo, Pai? O que não está alinhado? Por que a engrenagem está emperrando? Por que está emperrando, Senhor? É que você está entregando a oferta sem alinhar o que está desarrumado. E aí força, quebra mais, irmão. O Glauco viu que eu tenho um jeitinho para resolver as coisas. Ele fala: o jeitinho do pastor. Uma vez eu fui tirar uma gaveta perto dele e, meu Deus do céu, é assim, Glauco, blá. Você lembra, né? Agora ele colocou o apelido: o jeitinho do pastor. Misericórdia, não sou assim não, Glauco. A gente quer resolver assim, quebra. A gente quer forçar o culto, quebra. Marca aí no seu WhatsApp, irmão. Deixa programada a ligação. Eu e você vamos fazer um propósito. Domingo que vem, eu vou entrar aqui sem nenhuma pendência, sem nada para trás, porque eu quero que Deus receba. Eu não quero me achar melhor que os irmãos, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque minha oferta é maior. Não. Eu quero compreender que todos nós entregamos de coração ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos louvar ao